melhor jeito de se aprender algo é errando. Quem fala isso é no mínimo meio bobo. Seguinte, a ideia desse vídeo é te mostrar as besteiras que eu já fiz investindo para que você ria da minha cara, aprenda e não repita os mesmos erros. Porque melhor que errar é aprender com o erro dos outros, principalmente quando envolve dinheiro. Ah, e assiste o vídeo todo porque no meio dele eu conto o vacilo meu que foi tão grande que me dá vontade de chorar até hoje. Meu nome é Elon Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Eu comecei a me aprofundar de verdade no mundo dos investimentos no início de 2020. Mas assim, quem me conhece sabe, quando eu realmente quero me desenvolver em algo, eu fico totalmente hipnotizado por aquilo. Como era uma época em que eu não estava trabalhando, eram cerca de 8 horas por dia dedicadas só ao tema. Descobri a renda fixa, a renda variável, investimento no exterior e fui só estudando cada vez mais. Mas, caso você não saiba, o único jeito de você realmente se tornar experiente no mercado é colocando a sua cara a tapa e investindo. No meio desse caminho eu conheci uma coisa chamada debentures, que é basicamente um investimento no qual você empresta dinheiro para empresas. Eu olhei para uma debenture maravilhosa com uma rentabilidade pré-fixada, ó, delicinha, e pensei em colocar todo o meu dinheiro nela. Já comecei errado, né? Mas enfim, colocar todo o dinheiro em um investimento só é burrice. O maior problema mesmo era que essa debenture só vencia daqui a 10 anos depois do investimento. Por sorte eu resolvi estudar mais e não fiz essa besteira. Mas a minha primeira besteira investindo parece muito com essa porque também tem a ver com afobamento. E foi com fundos imobiliários. Depois de quase prender toda a minha grana lá nas debentures, eu descobri os maravilhosos fundos imobiliários. Você investe a sua grana lá e eles te pagam salário todo mês. Tem coisa melhor do que isso? É um imóvel, só que sem a burocracia do imóvel. E que você não precisa juntar tanta grana, você pode investir com pouco. Então, o que eu fiz? Continuei estudando macro para ter certeza de que aquele era o melhor investimento para o meu momento. Comecei a estudar outras formas de investir, em ações, investimentos no exterior. Não. Apesar de saber que existiam os outros investimentos e ter um conhecimento meio raso sobre eles, resolvi me aprofundar em fundos imobiliários. Que não é exatamente um problema. Eu passei um bom tempo estudando como funcionavam os FIIs, como analisá-los, quais eram os melhores. E em uma folha de papel A4 eu anotei exatamente quais fundos que eu queria. Com uma justificativa do porquê que eu queria eles, como é que estavam os indicadores naquele momento que eu estava estudando, como é que era o histórico daquele fundo. E eu ainda tenho guardado esses papéis como recordação. A maioria desses fundos ainda são incríveis, né? Tem um só ali que deu uma desandada. Tenho guardado como recordação porque foi uma virada de chave na minha vida. E isso tudo a gente já estava em plena pandemia. Então a pandemia já tinha feito o favor de deixar o mercado e todo mundo maluco. Aqui no vídeo parece que foi tudo muito rápido, né? Eu passei 10 minutos estudando um negócio, 5 minutos estudando outro, passei umas horinhas ali e pronto, acabou. Mas na verdade foram alguns meses. E até aí tá tudo muito lindo, né? Eu fui lá, investi nos meus fundos imobiliários e fiquei feliz da vida. Depois de investir, eu fiz o quê? Fui estudar como funcionava o mercado de ações. Me apaixonei, vi oportunidades incríveis, principalmente por causa da pandemia, e vendi tudo que eu tinha em fundos imobiliários. Na verdade, eu tinha investido todo o meu dinheiro em fundos imobiliários, então eu tirei toda a minha grana dos investimentos. Sim, eu fiz isso. E ainda tive que emitir a minha primeira DARF. Muito obrigado, governo. Eu fui burro e ainda tive que pagar imposto por isso. Pelo menos eu tive um lucrozinho ali. E aí já veio o meu próximo vacilo. Comecei a investir em ações quando tava tudo caindo, tudo despencando por causa de pânico. Porque as pessoas estavam em pânico, o mercado estava em pânico. E aí quando eu vi tudo se valorizando, todos os meus investimentos se valorizando, eu me senti um mago do mercado. Contemplem o mago! Eu ainda lembro de ter comprado um bocado de Itaúsa, que é a empresa, né, a holding, a controladora do Banco Itaú, porque na época os bancos estavam descontados, a galera tava achando que os bancos digitais, as fintechs iam quebrar os bancões e blá blá blá, e eles estavam meio desvalorizados. E me achar um gênio, porque pouco tempo depois já tava com 20% de valorização. Isso fez o quê? Me cegou. Eu fiquei cego. Mais do que eu já sou. Cuidado com a falta de humildade. O Luan, que passava dias e semanas estudando para ter certeza do investimento que ele estava fazendo, mesmo que às vezes mudasse de ideia depois de colocar todos os fundos imobiliários, começou a tomar decisões mais impulsivas. Na minha cabeça, como eu peguei um momento em que o mercado se valorizou muito, tudo se valorizava muito rápido. Então eu via o preço de uma ação que eu estava interessado começando a subir, uma ação de R$20 começar a ir para 22, 23, e eu entrava em pânico porque ela
ela tava começando a ficar mais cara. Me gerava uma ansiedade, porque na minha cabeça as empresas não paravam de se valorizar e eu tinha que comprar ela antes dela se valorizar muito. Essa experiência que me gerou essa ansiedade me fez cometer outras burrices. Por exemplo, a que eu vou contar agora, que é a burrice mais dolorida que eu tenho desde quando eu comecei a investir. Nessa onda de querer investir em várias empresas, estudando setor por setor, ver quais eram as melhores, o que eu queria investir, o que fazia sentido na minha carteira, o que não fazia, e me desesperar quando eu vi essas empresas que eu gostava se valorizando, eu resolvi estudar o setor agrícola do país, que na minha cabeça fazia muito sentido. E nesse processo, eu encontrei uma empresa que eu considerei incrível, a SLC Agrícola. Isso não é nenhum tipo de recomendação, tá? Eu vou ter que citar o nome de algumas ações aqui porque elas fizeram parte das minhas burrices, mas não é nenhum tipo de recomendação. Eu estudei a empresa a fundo, Nossa, eu lembro de... Eu li aquele site inteiro, eu liguei, eu conversei com pessoas que eu conhecia próximas, eu conversei com pessoas da área, com pessoas que... Nossa, eu tive tanto trabalho. O agro tava com um super potencial pro pós-pandemia. A empresa tava fora do radar da mídia, que é uma coisa que o Peter Lynch fala muito, né? Você encontrar essas empresas que as pessoas não estão focadas nela agora. E na época, cada ação valia uns 20 e poucos reais. Sabe o que eu fiz? Investi nela com a grana que eu ainda tinha? Não. Eu fiquei paralisado, olhando para todas aquelas opções incríveis, paradoxo da escolha. E depois de muito tempo, eu investi em algumas empresas que eu tinha gostado, mas que, na minha opinião, naquela época já não eram tão boas quanto a SLC. Por quê? Porque essas empresas estavam se valorizando e eu tava com medo de ficar de fora. Enquanto a SLC, ninguém tava olhando muito para ela, o preço quase não mexia. O famoso FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Sabe qual que é a conclusão? Eu tava certo. E eu nunca fiquei tão triste por isso. Eu lembro até hoje da mensagem do meu amigo chegando no meu celular. Pô, Luan, se deu bem com a SLC, hein? A empresa não para de subir. Na hora que eu li isso, eu já senti a facada no peito. Juro. O que aconteceu? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a SLC, uma açãozinha dela, custa mais ou menos R$57. Eu teria mais que dobrado o dinheiro se eu tivesse investido nela. Claro que olhar para o retrovisor é muito fácil, você não pode fazer de forma alguma esse tipo de julgamento. Se você ficou na dúvida se investiu ou não numa empresa e depois ela se valorizou, tá tudo bem. O meu problema com a SLC é que eu tinha certeza de que ela era uma boa empresa, eu fui burro. Dá uma dorzinha no peito, lembrar da análise que eu fiz antes da maioria, que eu fiz certinha e eu não aproveitei e demorei para investir na empresa. Falhei na execução por inexperiência, por viés. Cuidado com seus vieses, para não ser uma mané igual eu fui. Depois, inclusive, eu fui estudar a fundo vieses comportamentais para não fazer besteiras do tipo. Mas spoiler, eu fiz. Emocional é complicado, né? Você pode estudar o quanto você quiser, seu coraçãozinho ainda fala alto. Eu cometi um erro parecido com esse com Cogna, só que foi ao contrário, eu achei que a empresa não fosse cair mais. Enquanto as outras eu via subindo e eu queria investir antes dela se valorizar, eu olhei pra Cogna e falei, pô, já caiu pra caramba, não tem, já tá no fundo do poço. E eu realmente acredito na empresa e tenho ela na carteira, apesar de ser uma empresa de alto risco, né? Ela tem uma parte pequena lá, uma fração pequena da minha carteira. Mas eu lembro que o motivo de eu ter comprado ela a R$5 foi porque eu acreditei que ela não caía mais. Não foi porque eu acreditava na empresa. Eu via potencial, mas eu tava querendo esperar mais tempo, vi ela a R$5 e falei, eu acho que não cai mais. Caiu. Com base em que análise que eu cheguei nessa conclusão de que não caía mais? Minha cabeça. Vozes da. Fonte, Ariel 14. Fonte, confia. Então eu me precipitei na análise. Acredito na empresa, mas investi por impulso, sem pensar direito. E mesmo se tivesse sido um acerto, né, se ela tivesse se valorizado, seria um erro a forma com que eu investi nela. Porque você não julga os seus investimentos só pelo resultado, você julga eles pelo pensamento, pelo que te levou a fazer aquele investimento. Anderson! Você tava sumido hoje, hein? Demorou a aparecer por quê? Porque eu tô muito ocultado rindo de você. E a minha última burrice foi a maior de todas. Lembra que eu falei, né? Você não julga o seu investimento pelos resultados. Se você teve um bom resultado fazendo um investimento inconsciente, um investimento louco por impulso, você investiu errado mesmo assim. Se você teve um resultado ruim depois de fazer uma análise super aprofundada e entender o que você estava fazendo, você fez um investimento bom. O resultado é só uma consequência. Se você faz boas análises com uma frequência maior do que você faz análises ruins, você é um bom investidor. E essa foi minha maior burrice porque foi totalmente irracional. O porco desse dia estava mais inteligente que eu. Eu via futuro onde ninguém mais via. Sim, eu investi em Via, a antiga Via Varejo. Sabe por quê? Porque todo mundo tava falando da porcaria da empresa. Então eu fiz o quê? Eu fiz uma análise super porca.
aí? Sem ofensas, meu querido, sem ofensas, tá? Eu usei a expressão errada, pode descansar lá quietinho, fica tranquilo. Eu investi na empresa porque ela me parecia muito barata. Depois que ela continuou caindo e caindo e caindo e caindo, eu resolvi me aprofundar, o que eu deveria ter feito bem antes de investir nela. E olha, me aprofundando, eu vi que aquela empresa não fazia sentido nenhum na minha carteira. Mas naquele momento, pelo menos. Vi muita coisa lá que eu não gostei. Ai, Luan, então você não sabe investir? Você fala de investimentos na internet? Eu sei investir. Eu tô trazendo nesse vídeo uma coletânea das minhas burrices, casos isolados, mas na hora que eu junto com meus investimentos no total, consolido com os meus acertos, isso quase não faz diferença. Entende uma coisa, já aceita que dói menos. Se você tentar investir sozinho, diversificar e tudo mais, você vai errar. Você vai cometer erros. Mas para ganhar o selo anti-mané, você precisa acertar grande e errar pequeno. É aquilo que eu falei lá no meio do vídeo. Eu coloquei pouquíssimo dinheiro nessas idiotices aí. Porque mesmo na irracionalidade, eu tenho noção de quantos por cento da minha carteira eu posso comprometer. Inclusive, tem muitas pessoas que gostam de ter um pedacinho da carteira lá, que é para aposta, é para se divertir ali, é umas empresas que ele nem bota muita fé, mas ele investe, porque se der certo, deu bom. E não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, se você tem tipo 10% da sua carteira só de empresa ruim, aí você tem um problemão, amigo. Foca no que eu te expliquei. Se seus investimentos não estão rendendo, não significa que você errou. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em ano de eleição, com guerra na Ucrânia, criptomoeda passando perrengue, empresa passando perrengue, e o mercado tá um caos. Se você olhar sua carteira e tiver no negativo, tá tudo bem, desde que você entenda o conceito por trás daquela carteira. Desde que os fundamentos dos investimentos que você fez não tenham mudado. O erro, na verdade, é investir sem ter noção do que está fazendo. No curto prazo, o mercado é maluco e eu tenho um ótimo exemplo para isso. No meio de 2020, Cogna, aquela mesma que eu comprei porque eu achei que não tinha como cair mais, saiu de R$4 para R$10, mais que dobrou. E hoje ela não custa nem R$3. Então o que realmente importa é você ter uma estratégia e saber o que você está fazendo, mesmo que você cometa alguns erros no meio do caminho. Se desse para saber exatamente o que vai acontecer com o mercado e com a economia, tava todo mundo muito rico, todo economista era multimilionário. Se você reparou bem, todos os meus erros vieram de afobamento e de decisões mal pensadas, de empresas que eu não analisei. Eles não vieram de empresas que eu fui lá e estudei a fundo antes de investir. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.